Ô, rapaz, rapaga. Vamos lá então analisar as três principais cripto, né? Analisar assim não, porque eu já venho analisando há algum tempo, né? Seria mais atualizar, né, as análises. Então vamos lá, hoje mercado aqui de 5, né? É isso, 5 de outubro. 5 para 6 de outubro, né? Estamos aí noite de sexta, indo já para meia-noite, né? A gente tem aqui então na Ripple par Bitcoin mesmo, tá? É praticamente a mesma coisa, tem sido a mesma coisa, tá? Que o par dólar no caso, tá? Tem sido praticamente a mesma coisa que o par dólar. Então não vou ficar fazendo diferenças aqui, tá? Não vou fazer diferenciações, tá? Ripple no par Bitcoin, tá? Depois a gente analisa Ethereum no par Bitcoin e o Bitcoin, claro, aí tem que ser no par dólar mesmo, vai ter jeito. Até porque a gente tem que evitar um pouco analisar agora no par dólar, porque o Tether ele anda dando um certo pano pra manga, né? Assista lá os vídeos do Bitnada, o Felipe do canal Bitnada. Tem um vídeo de teoria da conspiração pura do Pantoja que eu particularmente não gostei. Não gostei da parte que ele fala muito de nova ordem mundial, Illuminatis e essas coisas que eu não acredito. Quem me segue aqui já sabe disso, tá? Quem é inscrito mais antigo aqui no caso, tem vídeo específico meu falando disso, tá? Mas o Pantoja é bastante convincente no que tange o estudo do Tether, né? Do que está acontecendo com o Tether, aquele banco lá de Porto Rico que deu os grosop dele e por aí vai, tá? Enfim, o Tether não anda lá muito confiável, tá? Então é interessante que você evite fazer trades com Tether ou deixar parte do capital em Tether, porque a qualquer momento o Tether pode deixar de existir, tá? Enfim, use outras stablecoins aí, tem stablecoins pareada no euro, stablecoin pareada, se não me engano, na libra esterlina, não é? Na libra esterlina não sei, eu sei que tem no euro, tem outra stablecoin que é o True USD, dê preferência então ao True USD, se possível, tá? Só a exchange tiver essa opção de você usar o True USD. Tá? Se ela não tiver essa opção, você então tenta deixar na criptomoeda que você já possui ali e tenta fazer a transferência para uma outra exchange que use o True USD. Eu não sei se a Binance tem. Eu sei que a HitBTC, por exemplo, tem, porque eu trabalhei esses dias lá na HitBTC e vi que tinha essa possibilidade. A Huobi deve ter também, enfim. Não sei, no caso da Bitfinex eu acredito que não, porque a gente sabe muito bem que a Bitfinex, eu estava vendo que está ligado o microfone, desculpa. A Bitfinex a gente sabe que é assim com a Tether, né? Enfim, reza a lenda que o mesmo CEO da Bitfinex é o CEO da Tether, enfim, é complicado, tá? É uma situação bem complicada, tá? Evite então usar Tether até que essa história seja melhor esclarecida, tá? Voltando aqui para as análises gráficas, então, vamos analisar Ripple no par Bitcoin. No vídeo passado eu desconsiderei aqui, como eu estava considerando isso daqui assim, ó. Caramba, cara, que porre. Ah, não, isso daqui não é as ondas de impulso de Elliott. A onda de impulso de Elliott, então, está considerando aqui assim. Está considerando isso daqui como começando aqui. Onda 1, depois onda 2 aqui. Onda 3, onda 4 e onda 5 acabou e começaríamos as corretivas de Elliott, tá? Só que dessa onda 1 para onda 2 está muito pequena, tá? E eu resolvi desconsiderar. Eu resolvi então refazer essa contagem de Elliott, pode ser que eu quebre a cara, tá? Não estou dizendo que não, e começar a considerar aqui assim, tá? Eu desconsiderei esse grande pump, eu acho que essa sombra aqui se tornou meramente especulativa, tá? Então eu resolvi colocar assim, 1, 2, 3 aqui, tá? Um pouquinho acima, né, da onda 1, que não descaracteriza. A onda 4 viria aqui embaixo, mais ou menos, tá? E a onda 5 poderia, enfim, romper esse canal de baixa, tá? E vir aqui para depois fazer as ondas corretivas, né? As ondas corretivas de Elliott, que seria, no caso, as ondas A, B e C aqui, tá? Para depois voltar aí a buscar uma possível nova tendência de alta, coisa do tipo, porque eu acredito que sim, a Ripple
vai manter. O que muita gente está dizendo que não, a Ripple não vai manter jamais, a Ripple já era, blá blá blá. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que a Ripple vá sim tentar manter essa alta, né? Até porque desde que ela rompeu lá o triângulo dela que eu havia traçado, né, outro dia, ela rompeu aqui, bem aqui nessa bandeira, mais ou menos ela rompeu, né? Eu tracei no vídeo de anteontem. Então, bem mais ou menos aqui mesmo que ela rompeu, tá? E deu esse pump aí de 119, 120%, né, mais ou menos. Deu esse pump de quase 120% aí, mais ou menos, aproximadamente, tá? Eu acho que o mercado não vai devolver 120% do nada, tá? Não vai devolver, tá? No máximo vai devolver metade disso, tá? Ou 61%, que é algo que geralmente corrige na extensão de Fibonacci, né? Hoje eu tracei certo o negócio. Que milagre. Eu vou desconsiderar aqui essa sombra maior, tá? Vou considerar aqui, ou se você quiser considerar apenas o que ela realmente cresceu, você vê que ela já devolveu 50%. Se você quiser considerar sombra, já devolveu 61%, tá? Então eu acredito que ela não vai cair muito além disso, tá? Olha aqui, se você quiser considerar até a sombra mesmo, que foi nesse 120%, ela já devolveu 78%, então a tendência é ela não corrigir muito além disso não, tá? É a tendência ela parar por aqui, tá certo? Aí depois, se você quiser traçar uma extensãozinha de Fibonacci, como eu disse, para fazer um suposto trade, né? Existe a possibilidade dele vir pegar os 61% aqui da extensão, que seria bem esse topo aqui, né, cara, nos 9.300 e... Perdão, nos 93 mil satoshis mais ou menos, tá? Existe essa possibilidade. Então, é aguardar até aguardar essas ondas corretivas de Elliott se confirmarem como ondas de Elliott de fato, tá? É você aguardar o rompimento deste canal de baixa, tá? Ver se ele rompe para cima ou para baixo. Se romper para baixo, aí a tendência pode vir a ser de baixa, né? Vamos ver aqui, eu não gosto muito de usar indicadores gráficos, né? Esse tipo de coisa. Então eu não gosto de automatizar as minhas análises, né, no caso. Mas dá pra gente ver de acordo com as bandas de Bollinger. Eu tô com Bollinger na cabeça. É que eu compro medicamento. Uma das coisas que eu mais faço no meu trabalho é comprar medicamento, né? E eu compro muito medicamento do laboratório Bollinger, né? Da marca Bollinger. E eu confundo às vezes Bollinger com Bollinger, né? Então você vê que, olha só, de acordo com as bandas de Bollinger, ele já tá vindo aqui testar esse fundo. Então a tendência é que ele venha mais pra cima aqui, tá? Você vê que aqui, ó, ele tá bastante abaixo, ele tá bastante no limite aqui dessa linha. E a tendência é que ele venha pegar pelo menos a metade, venha seguir o centro, tá? Separa que sempre que ele foge muito do centro, como aqui ele estava muito abaixo, o que que ele faz? Ele joga para cima para tentar manter essa linha do centro, essa linha que segue aqui assim, tá vendo? Então a tendência é que ele tente se aproximar o máximo possível dessa linha, que ele não saia muito dessa linha aqui. E no caso, aqui ela já está saindo demais abaixo dessa linha. Então a tendência é que o preço, o próprio mercado regule, né, e venha jogar lá para cima, né? A própria mão invisível do mercado, como diria Adam Smith, já faça essa regulação e jogue mais para cima aqui, tá? Para sair um pouco desta baixa extremada que o Ripple tem. Então eu imagino que sim, a gente vai começar muito em breve uma quinta onda de Elliott, rompendo inclusive esse canal de baixa que a gente está tendo aqui, tá? Eu acredito sim no rompimento desse canal de baixa, tá? E ele vem pegar onda 5 aqui, tá ok? Para depois seguir aí com as tendências de sempre. Vamos lá para Ethereum. Então Ethereum deu uma alterada. Eu não sei, eu estava considerando alguma coisa assim, mais ou menos, da Ethereum, tá? Assim, aproximadamente, tá? Com esse triângulo aqui assim, certo? Algo mais ou menos desse tipo aqui, tá?
Mas eu resolvi estender. Opa, pera aí. Resolvi estender um pouquinho, tá? Não custa também, não... O mundo não vai acabar se eu fizer isso daqui. Não custa, né, fazer isso daqui. Um triângulo meio assim. Fica meio zoado, mas tudo bem. Não é também o fim do mundo, dá pra encarar de boa, tá? O que tá acontecendo aqui é o seguinte, camarada. Aqui eu também vou, pra variar, né, mudar minha contagem de Elliott, tá? Vou desconsiderar apagar isso aqui, eu já te digo por quê, tá? Na verdade, digo agora mesmo, tá? Olha só. Até aqui, beleza. Onda 0, onda 1 tá lindo. Onda 2. A onda 3, cara, na minha opinião, não vem só até aqui não, tá? Porque a onda 4 seria uma correção muito baixa, né? Pra você considerar, tá? Faria mais sentido, por exemplo, considerar aqui como onda 3 e aqui como onda 4, por exemplo. Porque aqui a correção da onda 3 para onda 4, dessa suposta onda 3 para essa suposta onda 4, é relativamente maior, então faz mais sentido, tá certo? Só que aí é uma coisa que eu te falo, né? A onda 3 ficaria muito abaixo da onda 1. E não tem como você simplesmente considerar um negócio desse, é totalmente bizarro, tá? Então o que é que eu faria aqui? Eu desconsideraria tudo isso, tá? A onda 4 eu jogaria aqui, que pra mim faz muito mais sentido, tá certo? E a onda 3 eu consideraria esse pump gigantesco que bateu nesse triângulo aqui. Nossa, cara, mas aí a onda 5 ela ficaria abaixo da onda 3. Nesse caso não tem problema, às vezes acontece em da onda 5 não ter o mesmo impacto com a onda 3, tá? Eu sempre digo isso por aqui. Agora, a onda 3 ter um impacto abaixo da onda 1 é praticamente impossível, tá? Pode até ser que venha acontecer, mas é praticamente impossível, tá? Ter um impacto parecido, semelhante, assim, meio que igual, faz parte, né? Na própria Ripple, de acordo com o que eu estava analisando, vamos pegar lá a Ripple, você pode ver que é, olha só, por exemplo, aqui. A onda 3 ela não tá tão acima assim da onda 1, né? Ela deu uma guinadinha, uma leve guinadinha para cima aqui só da onda 1, tá? Se você for considerar. Então, até aí para mim é aceitável, cara. Agora, sinceramente, a onda 3 abaixo da onda 1, muito abaixo da onda 1, então não tem como. É por isso que eu imagino que o mais natural, o mais saudável seria a gente encarar dessa forma que está sendo encarada aqui, tá? Vamos pegar ondas ABC agora. Ó, A, B, na minha opinião aqui, tá? Vai testar novamente esse triângulo. E C, vai cair de novo, tá? O problema dele cair de novo, fazer essa correção, que é o seguinte, ele perde esse canalzinho de alta, né? Como eu disse, seria interessante uma entrada na Ethereum visando lucro, caso ela rompesse esse triângulo aqui, tá? Se possível, rompesse e formasse um candle semanal fora desse triângulo, um pivô de alta e um candle semanal, ou mesmo diário que seja, mas fora desse triângulo, para cima desse triângulo, para você vir pegar esses níveis de resistência que ele tem aqui acima, tá? Só que ele está segurando muito aqui, né? Tá segurando muito mesmo. Não sei até que ponto isto vai ser possível ou não. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos considerar isso daqui um canal de alta, que para mim é super saudável considerar isso daqui um canal de alta, tá? Ó, para mim é super saudável considerar isso daqui um canal de alta, tá? Ah, mas aqui tá acima. Tudo bem, foi um falso rompimento, vamos dizer assim, uma bull trap, supostamente uma bull trap visando colocar em um nível ainda mais acima do que ele já tá, tá? Claro que estou me referindo a isto daqui assim, tá? Seria você fazer uma bull trap, um falso rompimento, tá certo? E no caso, você vê que com essas ondas corretivas ele pode muito bem perder a força e perder esse canal de alta, o que é perigoso e pode jogar para baixo, tá? O Ethereum, a cotação, a price action do Ethereum, tá? Pode ser que simplesmente venha jogar aqui pro fundo desse triângulo, tá? E depois volte a subir, quem sabe até rompa de vez esse triângulo, tá? Existe essa possibilidade, mas em todo caso
trades aqui no Ethereum apenas após o rompimento desse triângulo, para não dizer, né, após somente o rompimento desta resistência aqui, tá? Então eu recomendaria uma entrada até acima daqui do que eu falei. Assim como no Bitcoin eu recomendo entradas acima dos $7.400, nesses casos assim, meu Deus, sexta-feira à noite é barulheira, cara. Centro da cidade é moto, cara. Eu tenho ódio de moto, cara. Pelo amor de Deus. Até gosto de moto, mas eu tenho ódio de motoqueiro. Vamos fazer a coisa mais. Falar a coisa mais certa aqui, né? Long position seria entrada aqui até. Pra mim, sabe, pra você ter certeza mesmo de uma possível alta, seria aqui a entrada, tá? Pra depois ir pegando os próximos níveis de resistência. Em todo caso, é ficar de olho. E no Bitcoin, eu também recomendo, principalmente as entradas acima do nível de 7.400, tá? Passando 7.400, tá? Porque se você simplesmente fizer uma entrada após o rompimento do grande triângulo que ele se formou, da grande cuia de baixa, existe a possibilidade de ser um falso rompimento, tá? A gente sabe disso, sabe que isso pode acontecer. Quanto tempo de vídeo? 16 minutos, vamos encerrar então. Olha só, Bitcoin, você vê que eu falei, tá? Não por nada, mas pega lá o vídeo passado, eu avisei isso, que existiria uma possibilidade da onda 2 acabar aqui mesmo, e acabou, tá? E a onda 3 vim testar aqui esse topo aqui dessa pirâmide. Não só testou, como fez um falso rompimento, cara. Fez um falso rompimento. E a onda 4, cara, eu comentei que ela poderia vir ou pegar essa LTA ou parar na LTB antiga, que ela havia rompido, que é essa aqui. Então existe a possibilidade de ela parar aqui e já voltar uma continuação da alta para uma onda 5. O problema é que essa onda 5 ela pode muito bem simplesmente acabar aqui. Caso isso daqui tenha sido mera especulação, essa sombra seja mera especulação, existe então a possibilidade da onda 5 acabar aqui e ela terminaria acima da onda 3. A gente acabaria com o Elliott morrendo, realmente esbarrando nesse grande triângulo. Outra possibilidade que pode acontecer é na onda 5 romper para cima e vir além até disso daqui. Ou vir aqui mesmo, não tem problema, mas rompendo esse triângulo. Aí, se romper o triângulo, é interessante a gente ficar muito esperto, tá? Essa coisa de baixa realmente está sendo testada todo instante. Então você vê que tudo que eu comentei aqui, cara, tá fazendo sentido. Tá? Desculpa, não querendo ser arrogante, mas está fazendo sentido, cara. Você vê que a onda 1, ela parou justamente nessa LTB, tá? E voltou a cair. Como eu havia dito, a onda 2 corrigiu até próximo dessa LTA, que a partir de agora, essa LTA sai daqui, tá? Não é mais aqui essa LTA. Eu estipulei ela como sendo aqui que seria um nível mais natural, mais correto na minha concepção. Mas a partir de agora, essa LTA se torna extremamente íngreme, cara. Olha só, essa LTA você sai com ela daqui, desse fundo, e para nesse fundo que foi onde a onda 2 bateu. Qual o problema disso? A vantagem disso, no caso, é que a onda 2 não corrigiu tanto, ou seja, talvez a cripto esteja com uma força compradora relativamente grande, né, nesse caso. Tá? Mas o problema é que eu sempre comento isso daí. Uma LTA tão íngreme assim tende a ser rompida lá na frente, que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Foi exatamente o que aconteceu nessa LTA que ela vinha mantendo em 25 de setembro, né? Você viu que ela conseguiu manter até o momento que ela tentou romper essa LTB, não teve força bastante e caiu, né? Aí ela desabou. Então você vê, ela veio aqui, ó, bateu uma onda uma LTA extremamente íngreme, né? Uma linha de tendência extremamente íngreme, tá? Que segurou uma, duas vezes, na terceira rompeu para baixo. Aqui pode acontecer a mesma coisa, né? Aqui você vê, ela segurou uma vez aqui, ó. Cadê o pincelzinho aqui? Aqui. Ela segurou uma vez aqui, tá? Aqui passou perto, pode ser que caia um pouco mais até testar aqui de novo, tá? Não quer dizer que a partir daqui já vai subir para onda 5, tá? Então testou duas vezes e supostamente uma terceira vez que ela viesse testar essa LTA, com certeza vai romper, tá? Com certeza aí é queda mesmo, tá? Então pode ser que ele faça o quê? Bata até aqui mais ou menos, volte a subir, não tenha força para romper isso aqui, bata aqui novamente, rompa e fique aí lateralizando por um tempo, ou vai mais abaixo ainda, vai pegar os 5.800 dólares, vai de novo testar aquele fundo nos 5.800 dólares, né? O suporte de 5.800 dólares,
de 5.700 a 5.900, tá? Não tem bem um exato ali, tá? Conforme eu havia dito, cara, que ele poderia fazer, até porque eu ainda considero isso daqui como uma possível, sim, bandeira de baixa, né? Por mais que ela tá se alongando muito aqui, tá? Mas ainda vejo isso daqui com característica de bandeira de baixa. Para mim isso ainda tem característica de bandeira de baixa, tá vendo? Você tem que entender o seguinte, cara, antes de qualquer coisa, bota na tua cabeça que o mercado, nós estamos em um bear market. É um mercado de queda. E isso já tem 10 meses, tá? Ai, olha, tá formando o padrão de reversão aqui, ele tá batendo no triângulo que há tempo tá tentando romper, e tá batendo agora com força nesse triângulo, tá pronto para romper esse triângulo e não sei o que. Não interessa, cara. Você tem que entender que esse triângulo já foi rompido, tá? Essa cuia que seja, já foi rompida outras vezes, tá? E recuou. Já foi rompida aqui mesmo. Aqui foi um rompimento muito forte, né, cara, que ela fez. Olha só, isso daqui foi. Opa! Foi um rompimento que durou muito tempo aqui em cima, cara. Você vê que durou de 24 de julho até 31 de julho, praticamente uma semana. Então, o candle semanal, se você fosse para isso no gráfico semanal, no candle semanal, ele teria fechado acima. Possivelmente acima, inteiramente acima não, né? Uma parte dele teria fechado abaixo, essa parte salvaria a gente, tá? Seria o bastante para a gente pensar antes de entrar, considerando que o candle semanal não foi inteiramente aberto, iniciado e fechado acima desse triângulo, desta cuia, tá? Então, assim, a gente veria que no caso não é uma alta, né? Não é uma tendência de alta clara, né? Por assim dizer. Só que o que nós estamos vendo, cara, cada vez mais é essa dificuldade terrível que o Bitcoin tem encontrado para fugir da cadeia, como eu fiz a analogia lá, como se fosse um prisioneiro tentando fugir da cadeia. Cada vez mais ele está tentando romper e os guardas vão lá, quando conseguem romper, passa uma semana, os guardas vão lá, puxa ele de volta e resgata eles, bota na cadeia de novo, cara. Prende de novo o camarada aqui que está tentando fugir, tá? Então realmente é uma situação que está muito complicada, tá? E eu aconselho muita cautela para você investir no Bitcoin, tá? Muita cautela mesmo. Peraí, tô tirando as coisas de lugar aqui. Aí. Eu aconselho muita cautela mesmo antes de você investir, tá? Presta atenção, tá? O rompimento desse triângulo para mim já não seria mais tão importante quanto realmente ele vir, e isso eu comentei no vídeo anterior, ele vir buscar aqui essa linha. Sinceramente, eu tô chegando ao ponto de considerar mais importante a confirmação de um candle diário acima dos 7.400 do que a formação de um candle semanal acima aqui desta cuia de baixa, tá? Até porque um candle diário aqui, meu, levaria mais de uma semana para acontecer, né? Levaria mais de uma semana após rompida essa cuia de baixa, tá? Para ele vir romper aqui de vez essa existência e formar um candle diário acima dela, seria algo realmente mais difícil de acontecer do que formar um pivô de alta semanal, né, no gráfico semanal acima aqui desta cuia, tá certo? Vamos lá então. Duas possibilidades é que ele rompa essa bandeira de baixa aqui para baixo, claro, e venha pegar aqui nos 5.800 e pouquinho, 5.830, 5.850 que seja, tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que ele venha romper essa cuia e venha buscar essa resistência aqui nos 7.400, tá? Essa é uma possibilidade. Tem uma terceira, né? Talvez esqueça que é que ele continue aqui dentro, ele não consiga romper e continue lateralizando. Apesar que aí a gente já poderia encarar praticamente a hipótese da bandeira de baixa. Então, ainda assim, temos duas possibilidades. A verdade é que tem duas possibilidades, ou sobe ou cai. Óbvio, né? Óbvio, cara mané. Mas isso sim, só ou se não subir pode cair. Agora também pode lateralizar, né? Então não necessariamente são apenas duas possibilidades. Tem essa terceira da consolidação dentro aqui dessa cuia, da lateralização, né? Que é o que o Bitcoin mais tem feito, lateralizar, né? Entre os 5.800 e pouco e os 7.400, 8.400, cada vez mais você vê o Bitcoin lateralizando, tá? No momento, é momento de ficar
de fora, né? Não tem muito mais o que fazer, senão ficar de fora analisando e estudar possíveis entradas de acordo com as possíveis reações do mercado, tá? Hoje é sexta, tá? Sexta o mercado ainda tem uma certa movimentação. Sábado já perde um pouco dessa movimentação, domingo também, tá? Pode ser que seja então bastante para ele vir fazer uma onda corretiva 4 que eu mostrei aqui, talvez com até mais força do que ele fez agora, tá? Talvez onda corretiva 4 com mais força que ele fez agora. Talvez até rompa SLTA, o que é perigoso, tá? Romper SLTA já é perigoso. Aí você pode até, de uma certa forma, desconsiderar a Elliott. Porque se romper SLTA, essa LTA aqui, ó, que eu tracei, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil, ó. Essa LTA que eu tracei aqui, se ele romper para baixo essa LTA, existe a possibilidade da onda 4 vir abaixo da onda 2. E aí você perde totalmente o Elliott, tá? Numa brincadeira dessa. Desconsidera a Elliott, tá? Enfim, isso porque o mercado realmente dá uma sumida, né? Dá uma caída de volume nos fins de semana. A transação de Bitcoin acaba caindo também, enfim. Fim de semana é meio complicado, né? Tanto é que a grande maioria dos traders que eu conheço não operam de fim de semana. Eles operam durante a semana. E fim de semana tem até o Rodrigo Oliveira brincou uma vez. Ele falou alguma coisa do tipo: a única operação que eu faço de fim de semana é ir de casa pro mercado comprar cerveja e no mercado para casa fazer um churrasco, coisa do tipo. A única operação que eu faço. No mais, eu não perco meu tempo na frente do computador, pelo menos vendo o gráfico de fim de semana, tá? Eventualmente eu apareço aqui para fazer alguma análise, alguma consideração, mas você vê que aos fins de semana as minhas participações são bem menos frequentes, exceto o fim de semana passado que eu participei pra caramba aqui, tá? Mas eu acredito que esse fim de semana, como eu tenho mais o que fazer, já recebi meu pagamento, né? Eu tenho mais o que fazer esse fim de semana, então eu já arrumei muito mais compromissos do que eu tinha no fim de semana passado. Então, muito provavelmente você não vai me ver mais, talvez para gravar um vídeo mais teórico ou falando a respeito de algum assunto, o que eu penso, eu deixo de pensar, tá? Mas é isso, dificilmente vamos ter análise aos fins de semana, porque fim de semana é morto, para mercado de cripto acaba sendo meio morto e é isso, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau. Até mais, bom fim de semana caso eu não volte, mas eu vou voltar, enfim. A gente se vê. See you.